o meu áudio está muito bom, eu vou abrir no computador aqui. Vi nadinha. Pronto. Já está gravando. Podemos fazer a prece. Então vamos fazer a prece. Quem faz a oração? Faz, Deise. Pode ser. Senhor Jesus, Mestre misericordioso de nossas vidas, queremos te agradecer por essa tarde harmoniosa, onde estamos reunidos com amigos encarnados e desencarnados, rogando a sua proteção, Divino Jesus, o seu amparo, sobre o nosso professor, para que ele possa trazer, de acordo com o que necessitamos, de acordo com o que foi programado para essa tarde, os estudos que estamos aqui ansiosos por receber. Envolve-nos, Jesus, na tua paz, abraçando a todo o planeta que vem atravessando esses momentos difíceis. Que essa nossa prece se una a tantas outras neste momento e possa envolver todo o nosso planeta, todas as pessoas em dificuldades, sejam elas físicas, espirituais. Obrigada, Jesus, pela oportunidade bendita de estar aqui reunida com esse grupo. Envolva a todos, especialmente aos que não puderem estar hoje nessa aula, amparando-nos, iluminando-nos a mente para que possamos aprender as lições de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos lá, estamos no capítulo 19, né? Sim. A ardência das batalhas. Todo mundo aí com o livro aberto, já na posição? Já. Sim. Então, olha bem o título do capítulo, né? A ardência das batalhas. Que batalhas são essas? São batalhas exteriores ou são batalhas internas? Internas, né? Internas, né? É. Vamos já refletindo aí desde já, né? Então vamos lá com a prosa poética de Amélia Rodrigues. O dia surgira embriagado de luz esfuziante, de luz deslumbrante. Os diligentes, os ativos, os aplicados, os zelosos, trabalhadores, movimentavam-se na direção dos seus locais de ação, emocionados pela oportunidade de poderem ganhar o pão com dignidade. Então, cada um ia para os seus afazeres, né? Pessoas como Áquila, por exemplo, trabalhava no tear curtindo couro, outros iam pescar, outros iam para plantar, e já tinha até o cobrador de imposto, certo? Então, vamos lá. A natureza esplendorosa naquela quadra, naquela estação, né? Na quadra, naquela estação, ensejava, oportunizava as contínuas pregações às margens do mar amigo, o mar de Genezaré, onde Jesus emoldurava as experiências do amor com as vibrações da sua palavra incomum. Então, imagina aquela palavra de Jesus, né? Ele tinha uma autoridade na palavra pelas virtudes que ele possuía como espírito, né? Governador do planeta. Todos quantos dele se acercavam para ouvi-lo ficavam maravilhados ante a melodia do verbo e a profundidade do ensinamento. Ele, Jesus,
era um libertador de consciências e de sentimentos, e libertador também de sentimentos, que penetrava o âmago do ser e desvelava-o e revelava-o próprio âmago, né, das pessoas, a própria consciência. Então, ele revelava a nós mesmos o nosso interior, libertando a consciência, libertando os sentimentos. Diferente de todos que vieram antes, conseguia ele, Jesus, cativar e enternecer os corações, que se lhe vinculavam a Jesus com uma doce afeição caracterizada, essa doce afeição vinculada a Jesus, pelos sucessivos grupos que sempre se encontravam à sua volta, né? E a gente sabe que eram milhares de pessoas constantemente ali se revezando e se encontrando com Jesus. Então, vamos lá. As horas que transcorriam ainda não haviam alcançado elevado índice de calor, quer dizer, né? Já não chegou ali perto ali do meio-dia. Tá, talvez um tanto, no máximo, umas 9 horas. Quando Bartolomeu, seu nome se origina de Bar-Talmai, Bar significa filho, né? Em aramaico, filho de Talmai, igualmente Galileu de Nazaré, convidado para o ministério, discreto e afável, acercou-se do mestre que parecia meditar, sentado em uma pedra sob a copa de velho arvoredo, contemplando o mar. Né? Efetivamente, no texto bíblico, são poucas anotações a respeito de Barnabé. Com o nome de Barnabé, só tem 4. Só tem 4 anotações. E 3 delas se referem na escolha dos 12 apóstolos. Isso está em Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18, Lucas 6, versículo 14, e está também em Atos, porque depois da morte de Judas, Matias foi escolhido, né? Foi escolhido na sorte. Vamos tirar a sorte para ver quem vai ser aqui. E Matias assumiu o lugar de Judas. Então, Bartolomeu só é citado em 4 passagens com o nome de Bartolomeu. Beleza? Beleza. No livro de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, vai dizer que ele é proveniente de Canaã, na Galileia. E também a própria Amélia Rodrigues vai dizer que ele é nascido em Canaã no livro Luz do Mundo. Não lembro se é o capítulo 4 ou o capítulo 5. Beleza? No livro da Boa Nova, dizia que Humberto de Campos se inspira nele para dizer que ele já está como Bartolomeu. Quer dizer, pronto para enfrentar os inimigos íntimos. E olha aqui, ela traz um estudo no mesmo sentido, a ardência das batalhas, né? E Humberto de Campos diz que ele já está como Barnabé. Ele diz no prefácio do livro Boa Nova, pronto para enfrentar os inimigos íntimos, com ânimo para enfrentar os inimigos íntimos. E a própria história que é contada de Barnabé, no livro Boa Nova, retrata isso. Que ele era, assim, um tanto entristecido, vivia a meditar dolorosamente, e na passagem da Boa Nova, ele estava nesse episódio devido ao falecimento da sua mãe. Mas depois, conversando com Jesus, ele adquiriu um ânimo, uma alegria, para nunca mais a perder, porque mesmo quando ele retornou para casa dos pais, né, já sem a mãe, dos irmãos e do pai, ele foi acusado pelos irmãos de ser mau filho, por que você saiu?
na hora do falecimento da mãe. Ela foi considerado mau filho, foi considerado vagabundo, foi considerado traidor da fé pelos próprios irmãos, e o pai escorraçou de casa. E quando Jesus vai trazer aquela passagem, aquela parábola, de que o tesouro do céu é como um tesouro material que está oculto no campo, e o homem que o achou vendeu tudo para adquirir esse campo. Diz Humberto de Campos que Jesus, quando deu essa parábola sobre o reino de Deus semelhante a um tesouro escondido no campo, ele olhava para Barnabé, como quem demonstrando a Barnabé que efetivamente ele havia encontrado o tesouro do bom ânimo, que antes ele não possuía. Beleza? Beleza. Então, aí temos aí algumas referências. João, não estou entendendo. Você está falando Barnabé ou Bartolomeu? João, você está falando sobre... Bartolomeu. É que você falou Barnabé o tempo todo. Falei errado o tempo inteiro. Então tá certo. Estou ficando velho. É Bartolomeu, gente. Ah, tá? sim. Então, desculpem aí o equívoco, é Bartolomeu. Tá. Vamos lá, é Bartolomeu. Então, vamos seguir. Agora estamos no parágrafo aqui. Ele vivia, né? Uhum. Então, vamos lá. Ele vivia quase no anonimato. E é possível que seja mesmo Natanael a que se referem as Escrituras. Natanael, que é como os historiadores e os exegetas enxergam Bartolomeu, como sendo ele próprio Natanael. Então, Amélia Rodrigues vem ratificar essa ideia dos historiadores e dos exegetas, né? Haja vistas poucas referências existentes, tanto de Bartolomeu, que são só 4, quanto de Natanael. E Natanael, ele vai estar descrito em João, capítulo 1, versículos de 43 a 51, quando Jesus chama Felipe e a ele, a Natanael, né? Dizendo que ele era um homem sem malícia, né? Que ele era um homem sem malícia. E é engraçado essa passagem, está lá em João capítulo 1, versículos de 43 a 51, quando ele diz que ele era um homem sem malícia, um bom judeu sem malícia, né? Um bom israelita sem malícia, porque quando Felipe diz a ele, vamos lá ver, está renascido aquele de quem Moisés fala, de quem os profetas falam, ele vem de Nazaré. Aí o Natanael, Bartolomeu, diz, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então vamos lá. Aí Felipe diz, então vamos lá. Quando ele vê Jesus, aí Jesus diz para ele, né? Que já o conhecia e tal, e ele pergunta, quando foi que você me viu? Aí ele diz assim, né? Eu te vi lá debaixo daquela figueira. E antes dele falar isso, ele falou que ele olha e está vindo um israelita nobre, um israelita sem malícia, dando a pressupor que talvez embaixo da figueira ele estava recebendo alguma proposta indecorosa, a qual ele não aceitou. Porque Jesus disse que ele não tinha malícia, né? E aí ele falou, tu és mesmo, né? Aquele que esperamos. Ele falou, nossa, mas você crê em mim só porque eu disse que eu te vi na figueira? Eu vou te mostrar muito mais. Você vai ver anjos subindo e descendo dos céus e tal. Então, vamos lá. A outra referência é de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Quando Jesus aparece pela terceira vez, né? E pede para aqueles que estavam pescando jogassem a rede do lado direito do barco e pegaram lá uma grande quantia. Bartolomeu, Natanael estava junto nessa terceira aparição. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui com ela. Então, ele passou quase no anonimato.
A música das onomatopeias, figura de linguagem que reproduz os sons da natureza, né? Era carreada pelos ventos brandos que sopravam na direção da cidade de Cafarnaum. O discípulo timidamente aproximou-se e, sentindo-se recebido pelo afeto do amigo, quer dizer, né? A energia de Jesus, de recepção das pessoas e, naturalmente, o seu gesto, o seu olhar. E ele, então, né, se sentiu recebido. O Bartolomeu Natanael pediu-lhe licença para indagar-lhe sobre algo que o vinha afligindo recentemente. Então, vê que o verbo está no gerúndio, certo? Então, digamos assim, o episódio que ele vai narrar não foi algo que ocorreu em breve tempo, algo iminente, ali, algo muito próximo desse momento do encontro com Jesus. Era algo que o vinha afligindo, apesar de um tanto recente. Narrou-lhe que o amava e sentia-se fascinado pela mensagem do reino de Deus. É o que também coloca Humberto de Campos no livro Boa Nova. No entanto, temia não poder suportar o escárnio, a zombaria, o menosprezo, nem a perseguição gratuita dos fariseus e seus sequazes, e seus partidários, e seus sectários. Então, veja, ele temia, vê aí a natureza humana, mesmo nos apóstolos. Ele temia o Bartolomeu. Eu estou com Barnabé na cabeça que eu estou estudando o livro Paulo Estevão. Então, ele temia não suportar a zombaria. Dias passados, caminhava na direção do trabalho, ele era pescador, quando alguém o admoestou com sarcasmo a respeito da sua vinculação com Jesus. Quer dizer, gratuitamente, só pelo vínculo com Jesus. Ele ia trabalhar, tido Jesus como desordeiro, porque alterava o estabelecido, alterava a lei, no fundo, para melhor, alterava para melhor a lei, trazia o segundo capítulo do estudo, com a sua mensagem absurda de amor. Como assim? Amor por todos? Israel é a humanidade inteira? Inaceitável, né? Então, Bartolomeu Natanael foi admoestado com sarcasmo pelo vínculo a Jesus. Ele procurava esclarecer o agressor. Vamos ver, é um novo episódio, né? É um novo episódio. Pacientemente, quando o mesmo exclamou furibundo, furioso, raca, que a gente sabe que é pessoa que não vale nada, é pessoa sem valor, como está no Evangelho, né? Uhum. Na bem-aventurança dos pacíficos e dos brandos, e se cuspia virando a cabeça para o lado, né? Evangelho, capítulo 9. A palavra de desdém e menosprezo fê-lo ferver pela emoção de ira. Então vejam aí. Ele temia não suportar o escárnio. Ele próprio não sentiu raiva. E é Bartolomeu. Não sentiu raiva. Ele sentiu ira. É um grau superior à raiva, sim? A ira é um grau mais grave. Incendiado pela raiva, desejou revidar no mesmo nível. E, depois de revidar no mesmo nível, teve desejo, vou revidar. Ah, que é você!
emanou essa energia mental, né? Emanou essa energia mental. E logo depois vamos passar ao pugilato. Vamos sair na briga física. O pugilato infeliz. As intenções dele, os desejos de Natanael, né? Os desejos de Natanael. Ficou irado, raivoso ao extremo, vou revidar, depois eu vou lutar fisicamente. Não, aí ó, lembra lá o título do capítulo? A ardência das batalhas. A ardência das batalhas. Não são as nossas batalhas? São as nossas batalhas. São as nossas. Ah, então, com dificuldade, não foi fácil. Com dificuldade, não foi fácil. Conseguiu controlar-se. Conseguiu controlar-se. Quer dizer, não revidou, não foi na briga física, controlou, com dificuldade, não foi algo fácil, mas conseguiu. Só que não esqueceu o incidente, não perdoou o desafeto. Ora, é uma comunidade simples, digamos, com alguma frequência você vai ver a pessoa. Estou indo trabalhar, vou ver essa pessoa de novo. Vou de novo no outro dia. Estou indo pescar, vou dar de cara de novo com essa pessoa. Não esqueceu o incidente, não perdoou. Se controlou, mas, né? Não revidou, não entrou na briga física, com dificuldade não fez isso, mas, de qualquer forma, não esqueceu, não perdoou. Será que, por amor, aí o diálogo dele com o mestre, será que por amor teremos que suportar as feras que nos dilaceram com a sua brutalidade? Interrogou, tomado de nervosismo. Então, Jesus é a paz, é o amor, é a sabedoria. Mas, recordando o episódio, Bartolomeu, Natanael, está nervoso. Só pela recordação ficou nervoso, denunciador o nervosismo do ressentimento, denunciador do rancor. Era uma lembrança emotiva da ofensa. Não era uma lembrança com perdão, com esquecimento, né? Com compaixão do agressor, como nos sugere a do Joana de Ângeles a fazer. Não. Estou com ressentimento. O nervosismo já denota a existência do rancor, certo? Jesus, não. Olhou suavemente o amigo e explicou-lhe. A árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Quer dizer, nós, não Jesus, mas de Bartolomeu para cá, nós somos árvores que não devemos resistir aos ventos tempestuosos. Nós somos solo que não devemos recusar a lâmina do arado em nós. E o arado é a agressão alheia, sim? Porque se nós resistirmos, seremos arrancados ou permaneceremos áridos, sem amor, ou recusar o arado. Assim também, continua Jesus, né? Assim também o coração que revida, a mente que se nega, a dilaceração do orgulho. Então, é o que nos lembra Joana, sim? Sim. Nós devemos ouvir as agressões dos outros com algodões nos ouvidos. Nós próprios, através da humildade, devemos colocar algodão dos nossos ouvidos, porque o orgulho quer colocar um megafone.
e o megafone no ouvido nos tornará áridos. As agressões alheias, elas dilaceram o nosso orgulho. Não revidemos, não recusemos a essa lâmina. Então, vamos lá. Agora já não é mais Jesus, são reflexões da própria Amélia Rodrigues, né? Todo agressor é enfermo. É enfermo do espírito. E compraz-se, e tem prazer em inquietar os outros, por inveja da paz de que se fazem portadores. Então, vejam bem, muitas vezes o agressor nos agride porque ele tem inveja da paz. Então, o agressor de Natanael lhe invejava a paz de que ele era portador. Incapaz de superar a inferioridade em que está na questão comparativa com relação ao outro, relativo às aquisições de virtudes, de sabedoria, incapaz de superar a inferioridade e de crescer na direção do equilíbrio, prefere azucrinar, prefere importunar, prefere aborrecer e provocar aquele que considera superiores e os detesta, gerando-lhes, desejando gerar neles aflição e cólera. Desse modo, igualando-os à própria mesquinhez. Beleza? Uhum. Lembra o livro No Mundo Maior, esse parágrafo de Amélia Rodrigues. Porque Calderaro vai dizer a André Luiz o seguinte: você está se propondo a auxiliar espíritos sofredores? Sim. Então, carrega o seguinte princípio: toda perversidade é loucura. Volta é ignorância. E todo desespero é enfermidade. Então, aí, ó, serve para nós, serve para o trabalho mediúnico. Vem um espírito perverso, tem um espírito com perversidade. Livro No Mundo Maior. Não está bem da cabeça, não. Está um pouco enlouquecido. Está revoltado, revolta é ignorância. E desespero é doença. Desespero é enfermidade. Então, vamos lá. Quando amamos, e aí? Quem de nós já se considera, não, eu tenho aí um grau de amor significativo. Quando amamos, Eu a ofensa do conheço insensato... alguém com um grau de amor significativo. Oi? Sim. Eu conheço alguém com um grau de amor significativo, que não fica Isso é bom. raivoso igual o Barnabé, igual o Bartolomeu. Eu conheço. Paulo César. E ó, que eu sei que eu estou falando, Sim. eu convivo com ele. Que maravilha. Serve de exemplo, né? Serve de exemplo para todos nós, Paulo César. Exatamente. Que maravilha, que bênção. Exato. Então, vamos lá. Quando amamos, a ofensa do insensato não recebe nenhuma acolhida de nossa parte. Aí nós não acolhemos, né? A ofensa de quem não está sensato, de quem está ou alguma coisa enlouquecido, ou é ignorante, ou está enfermo. Ficando a ofensa com ele mesmo,
e ainda ficando mais o atenazando, a própria ofensa o fica mais atenazando mentalmente. Por isso, a meta é necessário amar, a fim de não nos igualarmos ao ofensor. Ora, e naturalmente, já não estamos colocando na posição de quem é o ofensor, concordam? Sim. Sim. Bom, eu lembro do livro Ação e Reação. Tem uma médium chamada Ambrosina, que ela tinha o planejamento de receber um mandato mediúnico. Então, ela é mandatária dos espíritos, representante dos espíritos na Terra. Mas uma coisa é o plano. Olha, o plano também tem a condicionante. Se você fizer isso, fizer aquilo, e chegar a tal grau de comportamento, você receberá um mandato mediúnico. Você vai ser uma representante dos espíritos na Terra. Beleza. E ela conseguiu efetivar o planejado. Com um trabalho de 20 anos consecutivos, extremo sacrifício, nem se casou, não tirava férias, enfim, se dedicou efetivamente demais ao caso e recebeu um mandato mediúnico. Quais são as consequências? Ela estava passou a estar em contato constante com uma equipe espiritual que desejava, por intermédio da mediunidade dela, realizar um determinado trabalho aqui na Terra. Então, ela possuía uma energia perispiritual luminífera, tal que ela estava se tornando, digamos assim, um ponto de referência para consolar as pessoas. Então, no centro espírita ao qual ela frequentava, encheu de gente. Vinha gente até de outras cidades para o local em que ela trabalhava. E as pessoas chegavam, né, enfermos, desejosos de um auxílio espiritual, algo desesperados. E, com aquela energia escura, tentando se aproximar de Ambrosina, a luminosidade da Ambrosina, digamos, destruía aquelas energias escuras, não a atingiam. Então, ela já está mais ou menos nesse grau, né? Falado aqui no livro. Então, o pessoal chegava com energia escura, mas aquela energia não atingia o centro dela. Até que uma vez chegaram 2 criminosos que praticaram... Lembrei da história. Lembrou? Que praticaram o mesmo crime. E o pensamento deles, que eles haviam assassinado uma pessoa, se entranhava, porque o pensamento é uma espécie de energia. E o pensamento deles se entranhava para reproduzir a cena. Vejam, eles ficaram presos ao crime, mentalmente. E ela conseguiu captar não só o semblante da pessoa que havia sido assassinada, como a própria angústia da pessoa. E ela receou. E ela teve medo. Teve medo de perder a sua paz espiritual, por se envolver na história e no pensamento deles. Aí ela conversando com os espíritos, mas o que esses criminosos fazem aqui? O que querem buscar aqui os foragidos da justiça terrena? Ficou se perguntando, sofrendo, aí o espírito comunicante por ela. Ambrosina, se acalme. Nós devemos ver os nossos irmãos necessitados sempre com compaixão. Então, tenha compaixão e procure manter o seu equilíbrio, as duas coisas. Aí ele diz, né? O espírito dizendo para ela, os mais necessitados, os vinculados ao crime, são que devem receber de nós um grau maior de amor. Porque
Jesus nos ensinou e nós não estamos aqui, a não ser pelo ensino de Jesus, que são os doentes que necessitam de médico, e não os sãos. Aí ela ficou tranquila. Aí ela se acalmou, começou a conversar com todas as pessoas como ela comumente fazia. Beleza? Então vejam aí. Né? Nós temos que sempre manter um estado interior superior. Não podemos nos abalar. Ter uma coisa e ter outra coisa. Nada disso. Fácil? Não. Mas é a meta. Então vamos lá. Aí continua Bartolomeu, Natanael, falando com Jesus. E se ele, estimulado pelo silêncio da vítima, o agressor, naturalmente, né? O agressor, estimulado pelo silêncio da vítima, sentir-se emulado, sentir-se fomentado a agressão física. Que fazer? Perguntou, já angustiado, mantendo uma angústia aí no coração, né? O mestre compassivamente respondeu: embora não concordemos com essa conduta, não podemos tornar-nos iguais ao rebelde. Não podemos tornar-nos iguais ao rebelde, à pessoa obstinada no erro, retribuindo-lhe da mesma maneira o gravame, o vexame, a opressão com que nos fere. A única ação capaz de vencer o mal é o bem, que se expressa através, o bem se expressa através do amor que recebemos de nosso Pai. Então, quando nós não estamos nos manifestando com o bem, com a bondade, nós não estamos recebendo, sendo aptos à recepção de uma energia superior que possa passar por nós. Certo? Fechei o canal. Fechamos o canal. Canal de comunicação de simpatia com os espíritos superiores. Certo? Uhum. Livro dos Médiuns. Influência moral dos médiuns nas comunicações. Uma das razões, a falta de bondade. Então, Jesus falou isso e ele continua o diálogo. Mas o mundo está referto de agressores, mas o mundo está cheio de perversos. Como poderemos implantar o reino de Deus se não nos utilizarmos dos mesmos instrumentos agressivos a fim de os submetermos à verdade? O reino dos céus encontra-se, olha aí, o reino dos céus encontra-se nos sentimentos humanos. Aí é que está o reino dos céus, nos nossos sentimentos. E estabelece-se o reino de Deus, o reino dos céus, se estabelece nos nossos sentimentos, quer dizer, como que ele vai ser construído, o reino dos céus, já que ele se encontra nos nossos sentimentos? Pela cordura, pela concórdia, pela brandura e pela bondade. Por isso que o mundo não o vê. Por isso que o mundo não o quer. Utilizando-nos dos instrumentos do mal e impondo-o, estamos agindo de maneira repreensível. Como consideramos repreensíveis as atitudes dos dominadores dos outros, que são, por sua vez, dominados por suas paixões desgastantes. Quer dizer, então, se também estamos, de certa forma, né, com desejos de imposição,
estamos, por consequência das nossas paixões, caminhando para desgastes. E aí a pessoa fica o quê? Desgastada. Né? Com todas as espécies de desgaste que pode surgir aí para a alma humana. É que você tem o desejo de domínio. Eu lembrei dos irmãos Boanerges aqui nessa hora também, né? Os filhos do trovão. É. E eles queriam que Jesus botasse fogo lá na cidade que, né? Cidade dos samaritanos. É. Não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades, porque cada um possui as suas. Mas então vamos ficar em silêncio? Não, não é isso. É com que sentimento você vai falar. Não nos cabe submeter ninguém, mas nos cabe aclarar a inteligência, para que ela se impregne da proposta de paz, da proposta de renovação em favor da própria felicidade, como a favor da felicidade de todos. Beleza? Tudo bem até aí? Natanael, Bartolomeu, temo, arrematou. Temo, ele tinha medo. Temo não ter resistências morais para os enfrentamentos dessa natureza. Verdadeiro. Homem franco, né? Acho que eu não vou conseguir, não. Com alguma tristeza, né? Acho que eu não vou conseguir. E as últimas palavras foram enunciadas com lágrimas de emoção e ressentimento. Então, vejam, ele realmente estava um pouco entristecido, porque ele temia não conseguir vencer esses atritos com os homens. E ressentimento com lágrimas, né? Que lhe escorriam da face crestada pelo sol. Então, eram homens trabalhadores. O trabalho um tanto braçal, né? E Saulo sai do trabalho, né, doutor da lei de vigiar os outros para ser tecelão no deserto. Por conselho de Gamaliel, ele próprio não teve esse vislumbre. E Gamaliel diz para ele, quando o trabalho das mãos te der liberdade mental, Deus vai te encher de virtudes para que você possa levar o evangelho no mundo. Mas Natanael, na luta consigo próprio, já estava, digamos assim, nesse trabalho, um tanto braçal, com a face crestada pelo sol. Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu estou pensando uma coisa aqui, daquilo que você falou sobre mediunidade, né? Ah, sim. Estava pensando em duas situações aqui da questão da nossa própria capacidade de relevar as situações, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando na mediunidade e você tem que lidar com um espírito que está endurecido, né? Então, assim, teoricamente a gente não conhece esse espírito, não conhece, o que eu estou querendo dizer, você não tem um envolvimento emocional, né? É um ser com uma outra história, com uma problemática em relação ao outro, né? Que a gente não tem consciência. Pode ser até que a gente tenha uma relação com ele, mas a gente não tem uma consciência, né, como encarnado, né? E é um tipo de caridade. Agora, para você poder relevar, para você entender a situação dele, né? Como você deu o exemplo da médium lá. Agora, como é para nós o contato com as pessoas, por exemplo, dentro da sua própria família, que você, nessa encarnação, tem um envolvimento emocional, né? Que tem uma história que é muito mais, como a gente pode falar assim, mais vivo, né, para nós, e você recebeu uma ofensa dentro da sua família, por exemplo.
como é a sua postura, a sua posição de perdão, né? Com um ser próximo, assim. Eu não sei, eu acho que pegando as duas situações, me parecem ser coisas diferentes, sabe? Em termos de o quanto exige de nós na capacidade de perdoar. Porque você num trabalho mediúnico, a gente tem entendimento que aquele ser está completamente, né? Tá sendo levado ali justamente para ser atendido, né? É. E às Diferente. vezes... Eu já entendi. Diferente não é. Tem suas semelhanças e existem alguns graus. João, acabou o som. Né, não está dando para... Não estavam ouvindo? Não, você repete. desligou o microfone. Tá. Há uma certa semelhança no caso. Porque também há níveis de espíritos aos quais o médium pode até temer que ele seja um dos comunicantes. O médium tem receio de que aquela comunicação lhe prejudique. Como a gente vê no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem um jovem que ele, de certa forma, se suicidou por levar a vida no carnaval, curtiu a vida e abandonou até a mãe doente, que a mãe ficou na iminência da morte, e ele próprio, quando voltou para casa, ele ligou o gás e dormiu, morreu, foi dado como suicida, sem que ele tenha tido uma intenção, digamos assim, voluntária de se matar. Foi uma morte meio indireta. Quando ele vai se comunicar pela médium, que ele está obsidiando a sua noiva pelo prazo superior a 5 anos, ela teme auxiliá-lo, pelas energias ruins que ele emana. Então, ela é uma enfermeira ansiosa ali, ela tem medo de ter algum prejuízo, ela protege o corpo, e tem que fazer isso mesmo. E ele também não pode falar tudo que ele acha que tem que falar, ela tem que controlar. Agora, uma médium com um grau maior de amor, que ela não era uma enfermeira, ela é uma mãe, ela recebeu um espírito que ele veio não daqui da Terra, mas de regiões intraprostrais. Ele ia ser um comunicante do qual todos os outros partícipes, todos os outros espíritos que seriam atendidos na reunião mediúnica tiveram medo dele. E o próprio André Luiz, quando olhou que aquele espírito ia se comunicar pela médium, ele falou, não, ele não aguentou. Mas como isso? E essa senhora, olha o jeitinho dela frágil, já com 80 anos, já magrinha, não! Ele não suportou. Calma. O controlador da reunião é Clementino. E já está tudo certo. A luz que ela possui destruirá as trevas dele. E ela era médium sonambúlica. Ele entrou e dominou o corpo. Ele habitou no corpo da médium. Só que ela, um resplandecente de luz, nem precisou, como da outra, do auxílio do dirigente da reunião mediúnica no atendimento do espírito, nem no começo e nem no final do serviço. Ela veio, o André Luiz, com medo que ela fosse ela comunicante, ela, meu filho, tome aqui esse corpo, é o meu corpo. Se comunique por ele, nós vamos te ajudar. Pega essa médium, uma enfermeira nervosa, e a outra uma mãe. Põe elas dentro de casa. Como é essa, diante das contínuas agressões que tenha sofrido? E a outra? A outra está em luta, no serviço mediúnico e em casa. A outra, tendo estado em luta, já conquistou a brandura
dentro e fora de casa. O lar, para nós, é, antes de tudo, uma formação de espíritos. Então, essas pessoas com as quais nós renascemos, temos uma história. E diz Emmanuel, não lembro a obra, que eles são como são, porque nós contribuímos no passado para que eles sejam como eles estão. Então, a esposa um tanto nervosa, um tanto agressiva, na vida passada, provavelmente com promessas de amor falsas, me aproveitei dela, deixando num estado emocional precário. Ela volta, puxa, aí a gente pensa, mas essa pessoa está como está, hoje ao meu lado, porque como ela é, eu fui um construtor, eu sou obreiro da psicologia que ela carrega. E agora ela está ao meu lado, porque esse atrito, eu tenho que reparar o que eu construí e, nesse atrito, adquirir mais tolerância. As agressões que eu sofra vão ser capaz de ampliar os meus pensamentos e os sentimentos, ralando no atrito do lar. Então, as duas coisas meio que se somam na mesma direção. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Sabe o que eu li sobre, por exemplo, eu também não lembro o livro não, mas eu li assim, que um mau pai, por exemplo, né, um pai difícil e tal, é porque ele teve um mau pai. Então, nós fomos um mau pai. Tem então, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, É. né? Então, assim, um pai difícil, uma mãe difícil, é porque ele teve um pai ruim, né? Uma mãe difícil. Então, é o exemplo que fica, né? Com certeza. Então, vamos lá. Então, ele, temeu. Jesus olhou profundamente o rosto congestionado do discípulo e respondeu-lhe com meiguice. Olha aí, ó. Exatamente o que falamos aí. A sua É isso que eu ia pergunta aí, perguntar, Simone. João. E Uma eu já resposta estava aí. ponto. Já estava a ponto de perguntar, e agora? O que nós vamos fazer? E agora, olha aí, ó. As resistências morais chegam-nos por meio das pequenas dores. Quer dizer, a resistência moral será construída pelas dores sofridas, pelas dores que vamos habituando-nos a sofrer. Então, no caso, pensando com essa reflexão de Amélia Rodrigues, não há melhor benfeitores do que os presentes em casa. Pela paciência diante das ocorrências infelizes. Então, as ocorrências infelizes dar-nos-ão paciência. Mediante a irrestrita confiança no Pai, que nunca se impõe. Então, lá é o maior cadinho de bênção que recebemos. Começa mal, termina bem. E depois de um breve silêncio, então, vê, ele falou essa frase aqui e deixou eles meditando. Não está igual eu aqui, um professor inadequado, que já leu o parágrafo e já vai mudar para outro parágrafo. Então, ó, ele fez um silêncio. Então, vamos refletir aqui, ó. As resistências morais chegar-nos-ão por meio de pequenas dores que vamos habituando-nos a sofrer. Pela paciência diante das ocorrências infelizes, mediante a irrestrita confiança no Pai, que nunca se impõe.
e depois de um breve silêncio, como se estivesse contemplando o futuro do discípulo, naquele momento aturdido, concluiu. Aí fez um silêncio, está contemplando o futuro de Bartolomeu, de Natanael. Né? Sei que suportarás todo tipo de agressão. Sei que suportarás todo tipo de tormento, por amor a mim e por amor à palavra, por amor ao evangelho. Porque eu te convidei. Então, também tem a suportação por amor a si. Sim? Eu vou suportar tudo, mas com que fim? A suportação de todo tipo de agressão por amor a Jesus e por amor à palavra é diferente. E eu sei, Natanael, que tu suportarás. Porque eu te convidei para seres pastor de feras, que se transformarão em ovelhas mansas. Né? Depois de quantas reencarnações? Mantém-te fiel e prossegue em paz, sem importar-te com os impedimentos do caminho. Os impedimentos do caminho, internos e externos. Os externos trarão a conquista das resistências morais internas, guardando a certeza de que o reino dos céus já se encontra construído? Não. Já se encontra delineado. O reino dos céus está esboçado. O reino dos céus está planejado no teu coração. O reino dos céus está planejado na tua vida, esperando o momento de desvelar-se. Então, Natanael, você tem uma semente aí. A flor virá depois pelo cultivo. Então, vamos lá. Os tempos se desdobraram uns sobre os outros em anos de saudades e trabalho. Né? Então, muito tempo Jesus partiu, saudade, Bartolomeu trabalhando, saudades de Jesus e ele trabalhando em favor da divulgação do evangelho do Senhor e não em favor de si. Bartolomeu, conforme o mestre previra lá atrás, uniu-se a Felipe. Sim, Felipe, né? Felipe que era de Betsaida, que foi martirizado, diz Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo, que ajudou Pedro na casa do caminho, que tinha 4 filhas, que foi algemado também por Saulo e solto por Gamaliel. Gamaliel queria soltar todo mundo. Né? Depois o Saulo fez um acordo. Não, vou soltar só o Pedro e Felipe, porque eles são casados. João ainda é novo e não é casado, eu vou bani-lo. Mais um tem que morrer. Mas Gamaliel pediu a libertação dos 4. Mais um tem que morrer, é Estevão, porque eu até já propus a morte dele. Então é esse Felipe que ele fala. Então, Bartolomeu, conforme o mestre previra, uniu-se a Felipe e saiu a pregar pela Ásia Menor. Pela Ásia Menor é a península que hoje é a Turquia, né, entre a Ásia e a Europa, a antiga Anatólia, é terra natal de Paulo, né? É terra natal de Paulo. Ásia Menor. Saiu a pregar pela Ásia Menor. E aí foi especialmente na Índia e foi na Armênia, enfrentando a brutalidade dos seus habitantes primitivos. Eles eram os habitantes primitivos, adoradores de animais, especialmente adoradores de serpentes, em cujo culto dessas serpentes eram realizados holocaustos. Aí lembra lá, vamos estudar o livro dos Espíritos. Questão 669.
669A, 669B. Tem mais algumas. Os sacrifícios que os homens realizaram, eles não se originam de um sentimento de crueldade. Os sacrifícios que nós realizamos no passado não se originam de um sentimento de crueldade, mas de uma falsa ideia de que esse sacrifício seria agradável a Deus. Lembra que Abraão, ele ia sacrificar Isaac. E ali marca, ou deveria marcar, mas não marcou como deveria, o fim da prática desses sacrifícios pelo povo judeu, né? Mais remotamente a Abraão, tem compreensão de Deus como fonte de bondade? Não. Não. Tem compreensão de que Deus é bom? Não. A matéria prevalece sobre o espírito. Então eu vou orar. Aqui eu vou diante de Deus e vou realizar aqui uma oração. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te peço. Pode crescer. Como você está dando palavras? Como assim você está dando palavras? Isso não vale nada. Você tem que dar alguma coisa. Você tem que dar alguma coisa material. Né? Com o instinto do animal selvagem prevalecendo, sem senso moral embotado. Né? Então, bom, eu vou dar aqui uma maçã ou eu vou dar um cordeiro, um ser animado? Não, um ser animado tem muito mais valia. Quando eu vou comprar um presente para minha mãe, né, eu não vou comprar um presentinho qualquer. Tenho que comprar um presente para o meu filho, é um presente. Porque o valor do presente significa, em proporção com a importância que a pessoa tem para nós, com os nossos sentimentos envolvidos. E assim foi que, dos sacrifícios de animais, se passou a sacrifícios humanos. Beleza? Uhum. Então, vários povos de religião primitiva, de religião pagã, mesmo ao tempo do Cristo, mesmo ao tempo do tempo bíblico, apesar de já proibido por Moisés para o povo judeu, realizavam sacrifícios humanos. Os amonitas, a Moloque, os fenícios, de onde surgiu a escrita. Então, vê, nível intelectual alto, mas praticam sacrifícios ao deus Baal. Né? Muitos autores gregos relatam extensa prática de crianças sendo sacrificadas no fogo em colônias de Cartago, cidade de Cartago, na África, e principalmente justamente em Cartago. Ora, a ideia é, vamos aplacar a ira de Deus, que está demonstrada, a ira de Deus para nós pela essa provação que nós estamos passando. Quando o povo judeu cerca o reino dos Moabitas, o próprio rei dos Moabitas, de cima da muralha, ele queima o seu filho primogênito. Como o povo judeu já estava um pouco sensibilizado, eles se afastaram. Mas a proibição de Moisés, o não sacrifício do próprio filho por Abraão, e os ensinos dos profetas, dizendo que profeta Miqueias, profeta Jeremias, Josias, Ezequias, Isaías, do século VIII ao VI a.C., mesmo assim, diversos reis até dos judeus fizeram que os seus filhos fossem sacrificados no fogo. Acas, Manassés. Então, vê, um problema humano e, por consequência, social não vai se resolver assim rapidamente. Né? É como as nossas batalhas internas, a ardência de batalhas internas. Mas nesse local, lá está Barnabé, trabalhando por Jesus diante de pessoas brutais que praticam holocaustos ao deus serpente. E tomados pelo Espírito do Senhor, realizaram importantes, relevantes curas. E essas curas fascinaram seus beneficiados
e suas testemunhas. Deve ser semelhante ao caso de Paulo na cidade de Listra, né? Quando ele cura aquele paralítico de nascença e que era originário da cidade de Listra. O povo se ajoelhou no chão, achou que eles estavam ali diante de Júpiter e de Mercúrio, né? Barnabé, aí o Barnabé, Barnabé e Paulo. Então, é a mesma coisa aqui com Felipe e Bartolomeu. Realizou curas. Aí o povo se fascinou com eles. Separaram-se por algum tempo e voltaram a pregar juntos. Aí talvez, né? Felipe vinha à casa do caminho. Aí, às vezes, tinha que sair, porque a perseguição dos judeus era grave. Acompanhados de Mariana, a irmã de Filipe. Não tem citação no texto bíblico, a irmã de Filipe. Consagrando-se como verdadeiros apóstolos de Jesus. Então, trabalharam juntos, separados, trabalharam juntos de novo. Felipe e Bartolomeu. Graças a eles, a mensagem espalhou-se por diversas regiões, especialmente na Índia, havendo Bartolomeu traduzido, olha o que ele fez, traduziu o Evangelho de Mateus Levi ao idioma local e conseguido feitos inimagináveis. No ano de 90 depois de Cristo, meu Deus, hein? Então, com que idade? Em razão dos feitos extraordinários, foi crucificado com Felipe. Quer dizer, a mesma razão pela qual os moradores de Listra admiraram Paulo como Deus, também depois o apedrejaram quase à morte, se não fosse a interferência de alguns gregos, de um grego que teve a sua mãe curada, um cara muito forte, né? Aqui da mesma coisa. Como eles fizeram grandes coisas, de uma posição de Deus chega a ser um demônio. E aí ele foi crucificado. Foi crucificado com Felipe, sobrevivendo à perseguição inclemente, vindo mais tarde a ser novamente crucificado em Albanópolis. Essa cidade aí é a cidade de Derbente, hoje em dia é a cidade de Derbente, na Rússia. Eu não sei se é assim que pronuncia, eu aportuguesei a palavra. Derbente, na Rússia, né? Na beira do Mar Cáspio ali. E porque ele demorasse a morrer, foi esfolado vivo. Até na Capela Sistina tem um desenho de Bartolomeu com a própria pele na mão, né? Retirou a pele dele. E depois foi escalpelado, retirou a pele do crânio, dando a mais extraordinária demonstração de fé e de coragem, porque pregando sempre a doutrina do amor e do perdão. Certo? Então, ó, ele foi crucificado 2 vezes. Então, isso que eu não entendi. Como assim crucificado 2 vezes? Ele foi crucificado, de alguma forma ele conseguiu sair. Não deve ter sido por auxílio de outras pessoas, como Paulo também não morreu na cidade de Listra por auxílio de alguns. Ah, tá. Aí depois, na Rússia, na cidade de Derbentes, a época chamada Albanópolis, foi o fim. Depois do suplício a que foi submetido seus discípulos devotados, aqueles que receberam as bênçãos da sua misericórdia e do seu amor, sepultaram o seu cadáver em Álbano, na Armênia Maior, né? Região da Armênia Maior. Era o império ali, o primeiro império persa, que se originou com Ciro no século VI antes de Cristo. A Armênia de hoje em dia é um pouco menor, ela não tem saída para o mar, né? E depois foi transferido para Roma. Todo aquele que se dedica a Jesus não pode deixar de experimentar. Né? Todo aquele que se dedica a Jesus não pode deixar de experimentar a ardência da batalha do amor contra o ódio e a batalha do bem contra o mal. Aonde isso?
Dentro de nós. Hã? Dentro de nós. Dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Beleza, gente? Beleza. Maravilha? Maravilha. Como é que vocês têm feito, Malu? Vocês estão fazendo gravações separadas? Separadas. Daisy, não está dando para ouvir, clica no seu microfone. Eu vou deixar, eu vou ter que sair.